paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje eu venho contar o meu testemunho por completo. Talvez possa ser que eu divido ele em duas partes, amém? Mas vamos começar, porque não é muito pequeno não, né? Mas um dia eu estava desesperada, né? Depois da separação do meu esposo. E eu perguntei a Deus por quê. E aí saiu na palavra de Deus em Isaías, capítulo 49, do seu verso 15, que diz assim: Pode a mãe que possa esquecer seu bebê que ainda amamenta e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Essa foi a palavra que Deus falou comigo depois de 7 anos. Depois de 7 anos de separação. Eu tenho 10 anos que estou separada do meu esposo. Hoje eu venho contar esse testemunho porque hoje eu aprendi como é viver no deserto sem a reconstrução do seu casamento. Eu era uma menina, vou contar assim dos 15 anos. Eu era menina, eu tinha 15 anos. Nesses 15 anos que eu tinha, comecei a fazer muita coisa errada. E aí foi o tempo passando. Um dia eu fui trabalhar em uma cidade fora daqui, conheci um rapaz. E desse rapaz, nós tivemos um relacionamento e tive um filho, que hoje vai fazer 18 anos ele. Então ali, no meu período de gestação, eu fui para dentro da casa da minha irmã, morar com a minha irmã. Porque a minha mãe, né, não tinha uma casa. Então a minha mãe morava com uma das minhas irmãs. Nós somos 9, uma falecida e 8 vivos. Então ali passei pelos bocados, né? Eu não vou relatar aqui. E depois que eu ganhei meu filho, com menos de um mês e 3 dias, eu comecei a trabalhar na roça. E ali comecei a trabalhar. Com 3 meses, eu conheci o meu esposo. Conheci ele com uma semana, louvado seja Deus. Com uma semana nós casou. Fomos morar junto, na verdade. Fomos morar junto e ali ele registou o meu filho mais velho, vai fazer 18 anos. E ali nós teve mais um filho, o tempo foi passando e ele só me traía, né? Ele também, como que diz, ele me batia, né, na verdade. Os dois sem conhecimento da palavra. Quando eu fui aceitar Jesus, né, passar a servir a Deus, o meu filho, depois do mais velho, estava com menos de um ano. E ali eu comecei a ir para a igreja, só que eu não estava suportando, porque esse esposo meu era só Jesus, né? Então eu resolvi sair. Da igreja, mas eu não era de beber, sabe? Eu não gostava de beber, não. Era muito raro. Eu lembro que era muito difícil eu beber da forma que eu bebi depois que ele me largou. Então ali foi passando o tempo, nós dois juntos ali, tentando viver. E aí, eu não era muito de ir na casa da mãe dele, não. Era muito difícil. Era mais de ficar em minha casa. Então, foi passando o tempo, né? E orei, falei com ele que daquele jeito não dava para viver, eu lembro. E aí,
Mesmo assim, ele não quis ir para a igreja, né? Que eu tinha retornado para a igreja. Eu retornei para a igreja, Davi já estava, o meu filho que é dele, né? Sangue dele, já estava, acho que com seus 2 anos, 3 anos, foi isso. E aí, ele pegou e falou que ia voltar para a igreja. Essa zoada aí é o vizinho, viu? Falou que ia voltar para a igreja. E aí ele voltou para a igreja. E nesse período, antes dele voltar para a igreja, ele era usuário de droga e ele era muitas coisas. Então eu comecei a pagar um preço pela vida dele. E louvado seja Deus, ele foi liberto, né, desses vícios. A nossa história é muito grande, mas eu vou tentar resumir o possível. Então ali nós fomos para a igreja e aí ele falou que queria se batizar. Como eu já era batizada, mas eu não ceiava, então vamos casar no civil, para ele se batizar. E aí nós casou no civil. Aquele casamento não foi dos melhores casamentos, não achei, sabe? Então ali nós casou no civil. Depois que nós casamos no civil, eu acho que não demorou 3 meses, se não me engano. Dentro de casa começou a se esfriar de novo, como antes, quando ele arrumava a mulher na rua. E eu comecei a desconfiar. Só que eu não acreditei, porque agora ele estava na igreja, agora ele estava ceando, agora ele estava pregando, era diferente. E eu tive um sonho, passava uma mulher sem roupa nenhuma na minha frente. Só que eu não entendi o porquê. Então foi passando o tempo, e ele diferente comigo. A pessoa chegou para mim e falou: Mônica, seu esposo tá te traindo. Não, agora ele não faz isso mais não. Tá bom. Até um dia que eu peguei o telefone dele e olhei um número de mulher diferente. Então eu peguei aquele número e liguei para essa pessoa. Depois fui lá, salvei no WhatsApp, olhei. Era uma pessoa muito conhecida, né? Muito perto da minha família, perto até demais da minha família, né? E aí, endoidei naquele momento. Cheguei em casa, estava na casa da minha irmã. Botei ele para fora de casa, falei com ele que eu não queria mais, que eu estava cansada de viver daquele jeito. Então ele pegou, sem pensar 2 vezes, né? Creio eu que era o que ele já estava querendo. Pegou e foi embora. Só que ali eu não suportei viver sem ele. O que eu fiz? Comecei a ligar para ele. Eu me humilhava tanto, irmãos. Eu me humilhava tanto para ele, que até um dia eu cansei. Ele me atendia, falava que ia voltar, que ia voltar, que ia voltar, mas nunca voltava. Então ali eu falei, sabe, eu vou viver a minha vida. Então, a partir de hoje eu não vou mais para a igreja, eu não sou evangélica, eu não sou crente mais, eu vou fazer do meu jeito. Então ali eu fiquei uma pessoa que nem eu mesmo me conheci, né? Hoje falando, hoje eu nem me conhecia naquela época, quando ele saiu de casa. Nós morava de aluguel, tinha água para pagar, energia para pagar e aluguel para pagar. E simplesmente ele só estava gastando, né? E não me dava dinheiro como me dava antes, não supria as necessidades dentro de casa como antes. E aí ele foi morar com ela. E aí eu mandei meu filho para casa dele. Na verdade, para casa da mãe dele, que ele tá na casa da mãe dele. Porque eu queria viajar, queria curtir a vida. Eu queria curtir minha vida agora. Então, quando eu mandei meu filho para lá, ele falou, ele não, ela atendeu e falou que ele não ia ficar com menino nenhum. Então, eu me frustrei mais ainda, porque assim, eu ligava para ele
ela atendia. Não sei se era ele que dava o telefone ou se ela pegava escondido. Mas eu tinha uma sensação que ela atendia escondido, porque ela falava muito baixo no telefone. E sempre que eu ligava para ele pegar o menino, ele nunca pegava. Então eu me frustrei, comecei a viajar, comecei a fazer tudo que vocês passaram na mente, aí eu fazia. Eu falei para mim que mais nunca eu ia gostar de homem nenhum. Eu não queria homem nenhum para minha vida, porque todos os homens é tudo igual. E aquilo eu me frustrei, porque para mim o meu esposo era o centro da minha vida, o centro da minha casa. Ele era tudo para mim, sabe? Eu não soube ser a esposa correta, né? Eu não sei porque eu fazia isso, mas eu acho que é porque eu não tinha sabedoria mesmo. Eu tinha, quando eu fui morar com ele, eu tinha 19 anos. Mas eu não tinha, os 19 anos meu, eu tinha um filho, mas eu não tinha sabedoria nenhuma, irmãos. Nenhuma sabedoria de como era ser uma esposa. Então eu não cuidava da casa, eu não fazia isso, eu não fazia aquilo. Quando meu esposo me procurava, eu também não queria. Então, assim, eu também, né, criei espaço para que isso tudo veio acontecer, né? E aí eu sempre falo, né, alguns da minha família falam, mas isso não deu, não foi, foi questão de, ai meu Deus, esqueci como é que eles falam. Tipo assim, ele não era certo, mesmo que eu não era uma esposa, né, correta, mas o almoço e a janta dele nunca estava sem fazer. Isso eu fazia. Era a única coisa que eu fazia certo. Quando ele me pedia para fazer um café, eu não bebia café nessa época. Eu falava que eu não fazia café. E aí foi indo, minha família começou a falar que ele saiu de casa por causa de mim, que nem um café para ele eu fazia, que eu era A, que eu era B, né? Mas ele também não era um esposo excelente como todo mundo olhava de fora, né? Ele judiava muito de mim no psicológico, então. Ele me chamava de apelidos horríveis. Ele me tratava dentro de casa como se eu fosse uma empregada. Sei lá, alguma coisa que não era esposa dele. Eu sofri também muito, né? Porque assim, ninguém estava comigo dentro de casa, né? Para entender também que ele era como se ele me usasse, sabe? Na hora dele, vocês estão entendendo? Ele me usasse e pronto. Só era assim. Então eu fui vivendo muita luta, né? Quando eu comecei a viajar, eu viajei para muita cidade, irmãos. Eu viajei para muita cidade. Eu não tinha mais amor à minha vida. Eu não tinha mais vontade de viver. O meu rosto mostrava que eu não gostava dele. Mas o meu coração era só eu deitar, eu lembrava dele. Eu queria ele do meu lado. Eu queria ele do meu lado de qualquer jeito. Então, eu vi que não tinha jeito. Passou um ano, passou 2. Então, eu arrumei uma pessoa. Arrumei uma pessoa e essa pessoa já foi casado, né? Essa pessoa já foi casado e eu também já era casada. Ele largou a esposa e depois de um tempo me conheceu. Eu já tinha um tempo, né, largado do meu esposo. Então eu achava que eu podia, né, casar, eu podia viver a minha vida, porque foi ele que me traiu. Foi ele que saiu de casa, foi ele que me abandonou. E aí eu comecei a perguntar uns pastores e outros, e eles sempre falavam que eu podia, que eu estava livre, que ele que me pecou. Só que, irmãos, no fundo, nada dava certo. No fundo, meu coração sempre falava que eu estava errada. E aí, com aquele homem não deu certo. Tinha tudo para dar certo, mas não deu certo. Então, eu voltei, né, para a vida. Quando eu voltei pior. Né? Depois que eu saí, aí eu também já saí da vida daquele homem, já grávida.
né? E tive minha filha, hoje é minha princesinha, só tenho ela de menina. E ali eu fiquei, né, pior do que eu já era. Se vocês perguntar, oi, irmã Mônica, e os seus filhos na época que você vivia desse jeito? Não sei. Eu não lembro dessa época, quando meus filhos viviam jogados. Né? Minha sobrinha que cuidava da minha filha e minha mãe cuidava dos filhos, dos homens. E eu vivi uma vida que eu falo para vocês. Eu não desejo isso para ninguém, o que eu passei. Hoje contando é até mais fácil, depois que eu aprendi e entendi os propósitos de Deus na minha vida. Então ali eu não entendia mais. Só que eu cheguei a um tempo que eu não queria mais viver daquele jeito. Eu queria uma pessoa para mim. E aí arrumei uma pessoa. Irmãos, quando nós estávamos juntos, no mundão, fazendo o que queria, vivendo da forma que o inimigo gostava, estava tudo bem. Mas quando nós fui para a igreja e nós dois casou, sim, nós casamos no civil. Nós casamos no civil. E ali, só que Deus é tão bom que vocês acreditam que nós vivemos 2 anos juntos. E depois que nós casamos no civil, eu não tomei ceia. Eu não ceiei nunca. Nunca ceiei na segunda aliança. E eu acho que seria bem pior hoje para minha mente se eu tivesse ceiado. Hoje eu penso, oh, meu Deus, obrigada, porque eu não ceiei. E ali nossa vida ficou pior, né? Mas isso aí é outro caso. Então, eu vim embora, nós estávamos morando em outra cidade, eu vim embora para minha casa. E minha casa parece que ela nunca era mexida, sabe? Não tinha dinheiro que entrasse na minha mão para eu conseguir mexer na minha casa. Então, eu voltei para minha casa com meus filhos. Não tive, né, filho com essa segunda aliança. E comecei a falar com Deus, só que ainda eu gostava, né, dessa segunda aliança. Então eu peguei e orei a Deus, né, para que Deus trazesse para mim de volta. E eu estava sentada um dia e aí o Espírito Santo de Deus falou comigo que eu ia orar. Que eu ia orar. E eu não queria orar naquela hora. O Espírito Santo foi me agoniando, foi me apertando e eu fui orar. Quando eu ajoelhei para orar, falar com Deus, irmãos, eu chorei tanto. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida como naquele dia. E o Espírito Santo falava no meu coração, para de orar. Para de orar. Eu não aceito, eu não abençoo uma segunda aliança, para de orar. E ali eu comecei, né? Deus, então se é verdade que não existe uma segunda aliança, me mostra, me dá um sinal. E ali depois daquela oração, daquela choração toda, eu fui deitar. E do nada entrei no YouTube. E do nada, a gente fala do nada, mas nem foi do nada. E pesquisei. Eu nem lembro muito bem como é que eu pesquisei, mas apareceu, né, o canal da irmã. Eu não sei se eu posso falar aqui, né, o canal da irmã, mas é uma mulher muito cheia de Deus, viu, irmãos? Ela não cobra para poder ajudar, né? Como eu abri esse canal também, eu não cobro para ajudar ninguém. E ali, o que aconteceu? Ela começou a trazer um testemunho. E aquele testemunho parecia que estava falando comigo. A menina que já morou na rua. E foi falando, porque eu já morei na rua, né? Eu já vivi na rua. Eu passei um processo da metade da minha gravidez morando na rua. Foi uma luta muito grande. E ali ela falava, parece que estava falando comigo. E eu lembro que o meu travesseiro ficou todo molhado, de tanto que eu chorei naquela noite. E ali eu só falei com Deus, agora eu entendi, Senhor, não existe uma segunda aliança. Então, como eu entrei naquele testemunho, eu entrei, fui procurando mais e mais e mais e mais. E me inscrevi nesse testemunho, né? Vai fazer 4 anos que eu sigo essa página. A irmã tem muito, né? Muita pessoa para tá ajudando. E eu tô lá na espera para ela me ajudar,
né? Vai fazer 4 anos que eu tô na espera para ela me ajudar, mas nesse tempo eu aprendi o que é servir a Deus de verdade. Depois que eu escutei, né? Eu comecei a assistir as lives dela, comecei a assistir os testemunhos, comecei seguindo tudo que ela postava. Então, ali eu aprendi muito com ela, né? Eu já entendia que não existia uma segunda aliança, então aprendi muito com ela. Aprendi muito mesmo. Então, ali ela ensinou muito e eu aprendi. Só que eu me frustrei, né? Depois voltei né? Nesses 7 anos, tem 10 anos que ele saiu de casa. Mas 7 anos eu não tinha visto ele, não. A não ser um dia que ele veio na minha casa. Mas eu estava na vida que eu estava gostando de levar. Ele chegou e falou bem assim comigo: Mônica, eu não quero viver mais lá. Ela não é nada do que eu achava que era. Eu sinto saudade de você, eu quero voltar para você. E eu olhei para ele e falei: nunca mais. Eu não quero olhar nem na tua cara. Porque eu não conhecia a palavra de Deus de verdade como eu conheço hoje. Então, tá bom. Nesses 3 anos, ele começou a me enganar, né? Depois eu acreditei, comecei a orar. E quando eu comecei a orar por ele, eu comecei a ver. Eu comecei a ver, ele começou a me ligar, né? Ele começou a falar comigo, ele começou a falar que me amava, que sentia falta de mim, que ele só sentia paz quando ele ligava para mim, que ele falava comigo. E assim, eu vi que as orações, né, que eu estava fazendo, Deus estava agindo. Então, um dia eu falei com Deus: Deus, fala comigo, usa alguém para falar comigo, Senhor, sobre essa situação de eu e ele. E eu fui numa igreja, até no congresso. Aí uma irmã veio até a mim, me abraçou e falou: olha, Deus manda lhe dizer que você está indo em igrejas esperando Deus falar com você sobre algo que você está pedindo. Mas Deus manda te dizer, abre uma campanha que Ele vai falar com você. Eu estava já nessa campanha de 21 dias. Na mesma noite que essa irmã passou isso para mim, eu tive um sonho real. Então, eu descansei, né? Já estava descansada no Senhor, descansei mais ainda. Ele começou a vir aqui em casa. Aí ele começou a vir aqui em casa, ele dormia aqui em casa. Aí demorava um mês de novo, começava a vir dias, todo dia ele começava a vir. E aí depois ele parava de novo e vinha de novo. Aí eu comecei a orar a Deus. Deus, eu não quero isso mais não. Deus, eu não quero isso mais não. Porque, irmãos, lembrando que quando eu sentia a falta dele aqui, saudades, que eu orava, quando eu encontrava com ele, ele falava que sonhava comigo e tinha noites que ele nem dormia. Vocês acreditam? Então, a sua oração com fé, se ele é a sua primeira aliança, ele vai sentir saudade de você e o mesmo sentimento que você sente, ele vai sentir também. Então, ali nós pegamos e ficamos até um dia que eu falei: chega, Deus, eu não quero mais assim. Deus, se for da vontade do Senhor, eu quero que ele venha de vez, a não ser eu não quero. Irmãos, não é que ele veio? Ele veio. Ele veio e ficou, acho que 4 dias, irmãos. E falou que ia na casa da mãe dele resolver alguma coisa. E disse ele não voltou mais nunca, até hoje. Eu sou assim, porque agora hoje eu sou alegre, né? Hoje eu conheço Jesus e eu sei quem é Deus na minha vida. Por que eu estou trazendo esse testemunho para vocês hoje? Porque a minha vida era direcionada por Ele. Se Ele tivesse, eu comia. Se Ele não tivesse, eu não comia. Se Ele tivesse, eu limpava minha casa. Se Ele não tivesse, eu não limpava minha casa. Dava no domingo? Eu não queria fazer nada. Porque para mim, domingo tinha que ser com família. Enquanto eu estava aqui, meu esposo estava longe, né? Só que depois que ele veio, ficou esses 4 dias, eu comecei a orar a Deus diferente. Logo no primeiro instante, eu não queria mais saber de Jesus de novo. Só que dessa vez, Deus me deu sabedoria. Eu estava numa roça, na casa da minha sobrinha, e ele foi bater lá falando que queria voltar.
E aí, chegou lá, depois que ele fez isso, eu falei, olha, eu não vou mais não, eu tô cansada, eu já cansei, eu não quero mais essa vida pra mim não. Só que aí, eu falei, não, mesmo assim, eu vou na igreja e pedir perdão pelos meus pensamentos, né? E aí cheguei ali naquela igreja, ajoelhei, chorei tanto, falei com Deus, Deus, tira esses pensamentos, Senhor, da minha mente, Pai. Deus, o Senhor sabes, Pai, conhece o meu coração. Deus, o Senhor sabe que eu não tenho ódio no meu coração. O Senhor sabe, Pai, o quanto que eu orei para que ele não viesse, Senhor, para poder eu pegar e voltar, Senhor, ao primeiro, de novo, no mesmo lugar de novo, Senhor. Deus, por que, meu Deus? E eu comecei a orar a Deus. Deus, eu estou sentindo tanta dor como se fosse o primeiro dia, Pai, que ele saiu há 10 anos atrás de casa, Senhor. Por que, Senhor, essa dor? Doía tanto, irmãos, doía tanto, e eu pedia tanto a Deus, porque era a mesma dor que eu senti da primeira vez que ele saiu de casa, eu senti dessa vez agora. Ele ficou só 4 dias. Então, Deus usou o pastor para falar comigo que Deus ia mudar o quadro. E mudou. E Deus usou uma irmã e falou comigo, olha, você está pedindo força para Deus. E Deus manda lhe dizer, oh, glória, aleluia, que eu estou te dando força hoje, para você se levantar hoje. Eu estou te dando força. Oh, aleluia, Jesus. E naquele momento, irmãos, eu me desabei a chorar. Ah, como foi maravilhoso ouvir a voz de Deus mesmo com o meu erro. Mesmo com os meus pensamentos errados, negativos. Deus ainda teve misericórdia de mim naquele dia. E ali eu falei, Senhor, me dá força, Pai. Eu quero permanecer na Tua presença. Eu não quero mais voltar atrás. Eu não quero mais viver aquela vida que eu vivia antes. E aí, Deus me deu força. Louvado seja Deus. Deus me deu força, irmãos. Deus me deu força. E ali eu peguei, voltei para minha casa e agilizei a minha vida, né? E comecei, né? Orar a Deus, comecei a orar a Deus, comecei a orar a Deus. Até eu me parei do nada. E olhei e vi que eu não sentia mais falta dele, né? Irmãos, eu era tão assim obcecada por ele que qualquer buzina na minha casa, assim, ou do vizinho aqui, em algum lugar, eu achava que era ele que estava chegando, porque sempre era assim. Um carro que passava na rua, era ele que estava chegando. Eu estava desse jeito. E eu corria para ir no portão olhar. E sempre assim. Então, eu vi que ele não era o centro da minha vida. Eu vi que ele não era o centro da minha casa. Hoje, por honra e glória do Senhor, eu mexi na minha casa. Eu mexi tanto na minha casa, louvado seja Deus. A minha casa hoje nem parece ser a que era antes. Hoje eu me sinto melhor. Hoje eu me sinto revestida pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu faço tudo para a glória de Deus. Hoje eu não faço mais. Hoje eu não faço mais. Como é que fala? Por causa dele. Hoje eu faço por causa de Deus. Eu cuido da minha vida por causa de Deus. Eu cuido da minha casa porque eu tenho Deus. Eu cuido dos meus filhos porque eu tenho Deus. Hoje eu sou grata a Deus, né? E antes eu não era. Antes eu só queria Ele. Mas hoje eu tenho alegria no meu coração. Eu tenho ânimo, né? Eu tenho vontade de viver que antes eu não tinha. Ah, irmãos, esqueci de falar. Durante essa relação de 2 anos na segunda aliança, eu entrei em depressão, eu era ansiosa, eu tentei me matar por várias vezes, tentei tirar minha vida por várias vezes. E Deus não permitiu. Então, motivo de eu adorar a Deus. Um dia mesmo eu peguei uma faca da gente que cozinha na cozinha e coloquei na minha barriga por várias vezes. Né? Fui contra a minha barriga por várias vezes e parecia que estava batendo em um pneu. Entrava, assim, batia e voltava, não entrava. Porque eu tentei, né? Então, hoje, como é que a senhora se sente, irmã Mônica? Feliz. Gente,
Eu falo para vocês. Se eu tivesse aprendido antes. Se eu tivesse aprendido antes a viver a minha vida com Cristo. Hoje eu sinto que as coisas boas de Deus estão vindo sobre a minha vida espiritual, material, em tudo falando. Sabe por quê, irmãos? Porque eu aprendi hoje que o centro da minha vida é Deus, não é o homem. Irmã Mônica, a senhora espera pela restauração de seu casamento? Não. Eu espero pela vinda de Cristo. Mas a senhora orou tanto para vir? Sim, orei tanto. Hoje eu me posicionei para ajudar outras pessoas, né? Então eu abri um canal no TikTok, no Kawaii, e lá eu comecei a orar. Falei, eu vou fazer a vontade de Deus, é orar pelas pessoas que precisam e necessitam. Então eu comecei a orar. E apareceu muita gente pedindo para me ajudar em restauração de casamento. E era muita gente pedindo. Então eu resolvi abrir um canal. Eu já tinha um canal, mas não mexia. Então eu peguei esse canal, coloquei tudo certinho escrito aí, não cobro. Abro campanha com vocês. Para quê? Para restaurar o seu casamento? Sim, também. Mas, primeiramente, para você se aproximar de Deus. Como hoje eu me aproximei de Deus e eu não sinto, irmãos, como vive Deus que está no céu. Eu não sinto falta de nada. Se eu falar para vocês que hoje eu sinto falta de alguma coisa, eu estou mentindo. Eu não sinto falta de nada, sabe por quê? Porque hoje eu aprendi a adorar a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer o que Deus me ordenou a fazer aqui nessa terra. Porque eu tinha parado de fazer por causa do meu casamento. Olha, o casamento vai me levar para o céu, né? Então, assim, se meu casamento for restaurado, a senhora aceita? Aceito. Porque não existe uma segunda aliança. Mas falar para você que hoje eu oro para que Deus venha restaurar meu casamento, não. Eu deixo com Deus. Se Deus vê que vale a pena para mim, se vai ser bom para mim, amém. Se não for bom para mim, amém também. Mas eu estou na posição hoje, 36 anos, 14 anos que conheço Jesus. Hoje é o tempo de boas novas para minha vida, porque hoje eu me posicionei para fazer a vontade de Deus. Hoje eu quero e estou esperando a volta de Jesus. Amém? Aprendi muito com a irmã, né? Não sei nem se eu posso falar o nome dela aqui, mas eu aprendi muito com ela. Louvado seja Deus, agradeço muito a Deus pela vida dela. Né? E através, né, ela não pôde me atender por tanta gente que ela tem que atender, né? Mas agradeço a Deus que nas campanhas, nas orações, nas lives, como eu tinha falado, eu aprendi muito com ela. Então hoje eu sou grata a Deus, primeiramente Deus, né? Primeiramente Deus e depois ela. Ela me ensinou e hoje eu passo para vocês. Primeiramente, Deus na sua vida. Se achega a Deus, cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, cuida da sua vida, se arruma, fica bonita. Hoje eu tenho um sapato para me escolher, saltos para me escolher. Qual que eu vou para a igreja hoje? Roupa também. Antigamente, meu Deus, se vocês vissem como eu vestia, eu parecia que tinha 60 anos. Hoje não, hoje eu ponho minha melhor roupa, meu melhor salto e vou para a igreja adorar a Deus. Sabe por quê? Porque Ele sim é digno de todo louvor e toda adoração. Para Ele sim eu tenho que andar bem vestida e aparentar, mostrar o homem que eu sirvo a Deus feliz. Porque antes eu andava na rua segurando choro, querendo chorar. Eu estava junto com a minha família brincando ali, mas por dentro meu coração doendo, querendo chorar, porque eu só lembrava dessa restauração. E hoje a única coisa que eu lembro é: Deus, eu quero fazer, eu querer a vontade do Senhor na minha vida. E eu quero hoje ajudar vocês a sentir essa mesma paz que Deus transmite no meu coração para a vida de vocês. Eu quero ajudar vocês a se achegar mais pertinho de Cristo. Amém? Fique na paz de Deus, que Deus o abençoe. Pensei muito em trazer esse testemunho aqui, mas pedi a Deus uma palavra e Deus ele confirmou. Amém? Que Deus o abençoe. Fica na paz de Deus.